Olá, meus queridos, estamos chegando ao final, hein? Estamos para ir para a técnica ninja número 9. O que é a técnica ninja número 9? É uma interrupção temporizada com desarme imediato. Vamos voltar aqui, passar aqui, número 9, ó. Vigia temporizado com desarme imediato. Este tipo de lógica permite realizar partidas e receber a realimentação do sistema a fim de confirmar se houve a partida de fato. Ao partir, o sistema tem um tempo determinado em segundos para dar uma resposta e se manter ligado. Caso contrário, o sistema é desligado imediatamente. Só há temporização na partida e não na falha. Vou explicar para vocês o que é isso aqui, tá? Que está muito conceitual. Imagine o seguinte, imagine que eu tenha dois silos. E eu tenho uma lança com uma correia alimentando cada silo desse. Beleza? E aí eu faço assim, ó, eu dou um comando para essa lança ir para o silo 1. Certo? E aí, quando eu dou um comando, o motor começa a girar ali para ir para o silo 1. Muito bem. Quando ele chega no silo 1, ele chega próximo lá de um sensor. Bateu no sensor significa que chegou no silo 1. Entendeu? Aí sim eu posso ligar a correia para jogar material. Então, se eu não tiver uma confirmação que ele está no silo 1, eu não ligo a correia. Só que tem um detalhe também. Eu sei que quando ele está no silo 1, no 2 e vai para o 1, ele chega ali no máximo em 20 segundos. Se passar, por exemplo, 1 minuto e ele não tiver chegado, aconteceu algum problema. E aí eu vou desarmar o sistema, não vou ficar forçando ali com o motor, entendeu? Para poder ele tentar chegar no sistema. Eu vou desarmar o sistema e acabou. Então, essa lógica... Ah, e um outro detalhe. Suponhamos que ele veio e chegou ali no sensor 1. Ele tem um tempo. Dentro de 1 minuto, antes de 1 minuto ele chegou e ficou no sensor 1. Ele bateu no sensor 1. Tá ali? Tá. Suponhamos que ele deu uma mexida ou ele, por algum motivo, escape daquele sensor ali. Aí o sistema desarma. Então, diferente lá da lógica técnica ninja número 8, né, que você gerava pulso, ó, eu tô aqui, dava só um pulso, não é só um recado, eu tô aqui. Aí ficava um tempo sumido, aí voltava, você só voltava numa determinada frequência. Esse não. Esse você tem um tempo para se colocar na posição. Não se colocou, já vai gerar falha. E mesmo se você se colocou na posição, saiu, aí o desarme é imediato. É por isso que está aqui, ó, né, com desarme imediato. Você não tem chance de, tipo assim, ó, sair do sensor, mas dentro de 1 minuto eu estou voltando. Não. É igual aquele programa lá do Fanta, você só tem uma chance. Entendeu? É assim que funciona. Isso é usado para várias coisas, né? Por exemplo, posicionamento de dampers, que eles chamam, né? Dumper é como se fosse uma calha que direciona material. Horas enche um silo, horas enche o outro, né? Pode servir também para válvulas. Entendeu? Então, às vezes você, por exemplo, tem sistemas que você tem que fechar uma válvula e tem que estancar, né, passagem ali de gás, de produtos, né, muito explosivos, tal, você tem que fechar. Então, se você manda ela fechar e ela está descendo, descendo, às vezes tem válvula que demora até 1 minuto para fechar. Entendeu? Dependendo do tamanho dela, né, válvulas motorizadas, demora até 1 minuto para poder fechar. Quando chega ali, que ela senta e veda, aí ela aciona um sensor. Ó, chegou no ponto dela. Beleza? Então, se você manda um comando e sabe que essa válvula demora 1 minuto para fechar, você espera 1 minuto e meio. Se ela demorar 1 minuto e meio, você já para de mandar o comando. Significa que ela não fechou e já deu falha. Entendeu? E não é simplesmente parar também. Dependendo da criticidade da coisa, você tem que gerar um alarme. Ó, não fechou, não fechou, não fechou. Entendeu? Ou uma buzina, ou alguma coisa piscando, dependendo da criticidade daquele equipamento. Por quê? Porque aquilo ali é uma válvula que, se não tiver fechada, pode ter um vazamento de gás e gerar uma explosão. Né? Então, você tem um tempo para ela fechar, ela tem que fechar, e suponhamos que ela fecha dentro do tempo. Beleza, fechei dentro do tempo. Mas depois de um determinado tempo, que está setado aqui, vamos botar aí 1 minuto e meio. Depois de 1 minuto e meio, se ela der uma mexidinha ali, sair da posição do sensor, desarma o sistema e para geral. Entendeu? Então, às vezes, não é só desarmar o sistema da válvula, é desarmar as outras coisas que estariam em perigo caso essa válvula não estivesse bem posicionada. Entendeu?
Então, esse circuito resolve esse problema. Vamos entender como é que ele faz isso, pessoal? Olha aqui comigo. Eu já estou com ele aqui ligado, né? Já estou com esse sistema ligado, já estou com ele aqui nas condições que aqui eu tenho desliga. Ó. Desliguei, liguei novamente, né? Deixa eu tirar aqui o comando 2, tá? O que vai acontecer aqui? Aqui é o sisteminha de desliga padrão, que vocês sempre conheceram. E aqui eu tenho uma lógica, ó. Talvez vocês nunca tenham visto essa lógica aqui, né? Mas ela eu tenho duas portas, duas lógicas paralelas, duas lógicas em série, é uma loucura, né? Muito bem. Tá? Talvez tenha até outras formas de fazer isso aqui, tá, pessoal? Eu coloquei assim porque eu vi que é uma forma simples e didática de fazer as coisas, tá bom? Vamos lá. Para você conseguir entender isso aqui, não ficar já esquentando cabeça demais, pense, esqueça essa parte aqui, tá? E pense só nessa parte aqui, ó. Faz de conta que é o seguinte, eu vou botar até o negócio aqui, eu faz de conta que isso aqui não existe, tá? Só existe essa lógica aqui, tá bom? Então essa lógica aqui vai acontecer o quê? Quando eu der um comando de liga, ela vai vir, né? Se tiver a permissão do desliga para ligar, eu ligo e selo. Então isso aqui é só um selo. Não tem nada de complexo aqui, isso aí você já aprendeu. Quando eu selo aqui, eu ligo aqui. Eu ligo esse temporizado. Quando eu ligo esse temporizado, ele começa a contar e ativa também o 2. Tá vendo? Então é como se fosse assim, ó, eu liguei o equipamento, ó, dei o comando de ligar, começou a temporizar e eu ao mesmo tempo liguei o equipamento. Se é uma válvula que eu quero fechar, se é um damper que eu quero posicionar, tá lá, ó, tá ligado, né, tentando fazer o trabalho dele. Mas suponhamos, deixa eu mudar essa base de tempo aqui, eu vou botar aqui 15 segundos, tá bom? Olha só. Suponhamos o seguinte, a partir do momento que eu mandei um equipamento ligar, vou fechar aqui novamente para você não ficar olhando para isso aqui, esquece isso aqui. Liguei, começou a contar o tempo e o equipamento já está ligado. A partir do momento que deu esse tempo aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou tirar só isso aqui, ó, para vocês não confundir, tá? A partir do momento que eu mandei ligar e deu o tempo, eu vou fazer o quê? Quando 15 segundos, por exemplo, é como se fosse isso, ó. 15 segundos é mais que o suficiente para o sistema, eu ter ligado o equipamento e ele posicionado lá próximo do sensor, tá? Então 15 segundos é mais que o suficiente. Se eu liguei, tá ligado, e o tempo aqui estourou, deu 15 segundos, estourou não. Ele vai estourar sempre. Quando der 15 segundos, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir aqui. Tá vendo? Ele vai abrir aqui, ó. O M2 vai para 1 e ele vai abrir aqui. Tá vendo? Quando ele abrir aqui, ó, aqui eu já saí fora, né? Quando ele abrir aqui, ele desliga o sistema geral. Entendeu? Ele sai aqui, ó. Ele vai desligar geral. Tá vendo? Então, o que tem que acontecer? Quando ele desligar aqui, essa memória aqui também vai sair e aqui vai para 0. Beleza? Quando aqui for para 0, o que vai acontecer? Aí sim aqui fecha. Tá bom? Mas, o que eu tenho que fazer para isso aqui não acontecer? Para esse sistema aqui continuar ligado? Porque o tempo ele vai estourar de qualquer forma. Ele vai dar o tempo e aqui vai para 1. Quando ir para 1, aqui vai desligar. O que eu tenho que fazer para esse sistema aqui manter-se ligado? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que colocar aqui uma condição para bypassar, ó. Bypassar esse temporizado aqui. Porque antes de ter isso aqui, o sistema ele iria ficar alimentado por aqui, né? Ó, esse caminho aqui, ó. Porque eu dei o pulso, liguei e saí. Aí ele foi, ligou e selou. Aí ele fica o selo segurando por aqui. Certo? Quando der o tempo que quando der o tempo aqui que ele abrir aqui, aí eu tenho que ter uma outra opção para continuar selado, ó. Então eu vou fechar aqui, por exemplo, e o selo continuaria por aqui, ó. Certo? E aí ele vai desligar esse ramo aqui, ó, porque ele vai ficar em 1 sempre, ó, porque se eu continuar alimentado, aqui fica em 1 sempre. E aí que vem o detalhe. O que é isso aqui? Isso aqui é o posicionamento do equipamento. Significa que o equipamento posicionou e chegou lá no sensor. Quando chega no sensor, o sensor alimenta uma entrada digital e fecha aqui. Fechando aqui, eu mantenho o selo. Mas lembra que eu falei que já deu o tempo aqui, estourou e aqui está aberto? E o selo está por aqui?
Ou seja, o que está segurando esse equipamento ligado é o equipamento posicionado lá na posição que eu queria que ele tivesse. Se esse equipamento sair por 1 segundo ou menos, o que vai acontecer aqui? Ele abre o selo. Abrindo o selo, desliga geral. Certo? Vamos testar? Vamos lá então. Ó. Eu vou dar um comando de liga. Dei o comando de liga e tirei. Então ele está vindo por aqui, ó. Está selado aqui, por aqui e indo para lá. Mas o equipamento não chegou ainda, ó. O que vai acontecer? Vai dar o tempo, ele vai desarmar aqui, ó. Desarmou. Tá vendo? Que ele abriu aqui, né? Aí desarmou lá, que foi para 0. Beleza, fechou. Deu condição de partir novamente. Partiu o equipamento. Ó, vou mais uma vez, não vou deixar ele chegar. O equipamento tá indo lá, por algum motivo não conseguiu chegar. O sensor esperando ele lá, ó. O sensor esperando ele lá chegar e não chegou, ó. Vai dar 15 minutos, 15 segundos, não chegou. Aí deu tempo, ele aciona aqui, abre o sistema e derruba tudo. Agora eu vou fazer um outro teste, eu vou ligar e quando der mais ou menos uns 7 segundos eu vou fechar aqui. Faz de conta que o equipamento chegou e acionou o sensor. Acionando o sensor ele fecha aqui. Olha só. Dei um comando, o equipamento tentando chegar, quando chegou, acionou o sensor, fechou. Aí fechou aqui, ó. Aí o tempo vai continuar, certo? Mas eu já acionei aqui com o equipamento, ó. Estourou o tempo e ele abriu aqui. Tá vendo? Ele abriu aqui, ó. Ou seja, nesse momento agora o circuito está por onde? Está por esse selo que está conduzindo aqui, né? Que está com o comando desliga normal e continuou ligado. Então o equipamento está lá, ó, por um fio. Qual é o fio? O fio é esse aqui, ó. O fio que eu falo é, né, a mínima coisa, tá vendo? Se esse equipamento por 1 segundo sair e voltar, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou tirar e voltar, ó. Tirei e voltei, ó, rapidinho. O que acontece? Já desarmou, imediato. Entendeu? Já desarmou imediato, mesmo que ele saiu e voltou. Piorou se sair e não voltar mais, né? Pronto, já desarmou. Entenderam, pessoal? Então, esse tipo de circuito aqui, esse tipo de lógica, tá? Novamente falando de circuito, nesse tipo de lógica, esse tipo de programa aqui, ele vem para resolver esse problema, tá? De você ter um sistema que você tem que dar um comando e num determinado tempo ele tem que chegar lá. São duas coisas, tá? Ele tem que chegar antes do tempo e depois se manter lá. Porque caso ele chegue depois do tempo, antes dele chegar, quando der o tempo, já vai desarmar. E mesmo que ele chegue antes do tempo, se ele não se mantiver e sair por um segundo e voltar, o sistema também desarma. Entendeu? Então é diferente lá da técnica Ninja 8, que, né, era só um pulso, né? Ó, tô aqui. Então você tinha uma janela de tempo para poder falar que estava lá. Dentro dessa janela de tempo, chegando e saindo, beleza. Esse aqui não. Esse aqui você tem uma janela de tempo para chegar e tem que ficar. Se você sair dali depois dessa janela de tempo, já desarma na hora o sistema. Beleza? Então, essa foi a técnica Ninja número 9. Vigia temporizado com desarme imediato. Espero que vocês tenham gostado. E vamos agora para a nossa última técnica Ninja número 10.